Olá, boa noite. Nesse último dia do mês de novembro de 2024, dia 30 de novembro, Deus nos dá a oportunidade de deixarmos aqui mais uma reflexão da Palavra de Deus. E eu queria tratar com você sobre o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 ao 17, que diz assim: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio, cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! O moço, Geazi, tinha uma visão, se assustou e naturalmente viu aquela situação, temeu, o que seria muito natural. Porém Eliseu, profeta do Senhor, via além do que o moço estava vendo. E pede para que o Senhor então agora abra os olhos do moço, para que ele veja também. Não temas, né? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. A gente encontra aqui um momento de grande tensão, na verdade, né? Tensão e medo. Eliseu e seus servos estão cercados agora por um exército inimigo, numeroso. Diante da superioridade numérica desse inimigo, né, o servo de Eliseu, ele se atemoriza. Natural termos medo, humanamente falando. Pois o medo é uma emoção humana, universal, que surge em situações de perigo. No entanto, a resposta de Eliseu, ela revela uma fé inabalável e uma perspectiva diferente da situação. Né? Nós precisamos ter essa perspectiva do ponto de vista do olhar de Deus com tudo aquilo que vemos. A fé de Eliseu e a visão espiritual de Eliseu, elas transcendem a questão do olhar humano. Diante do medo do servo, né, Eliseu o tranquiliza, fala: olha, você não precisa ter medo não, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Essa declaração demonstra a profunda confiança de Eliseu em Deus. Ele sabe que a batalha não é apenas física, mas espiritual. Através da oração, Eliseu então revela uma dimensão espiritual da situação que o servo não consegue ver. Então nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, porque muitas das vezes não estamos enxergando aquilo que deveríamos enxergar. Às vezes nós temos uma tendência de estar diante de um problema ou no meio de um problema, de uma situação difícil, e tentar enxergar com os olhos humanos. E é capaz até que nós vamos fazer um julgamento de que, nessa situação agora nem Deus pode me ajudar. Mas o Senhor, Ele nos vê de forma diferente. Ele não vê as situações simplesmente como elas são. Lembra de quando Davi foi ser ungido rei de Israel? Na casa de Jessé havia os seus irmãos, né? Homens altos, homens de guerra já. Passaram os seus irmãos e o profeta falou assim: vem cá, você não tem mais nenhum filho? Eu tenho um filho. O próprio Jessé, né? Diminuiu um pouquinho Davi. Eu tenho um filho, Davi está lá no campo apacentando as ovelhas. Então chama ele, nós vamos sentar enquanto ele não estiver aqui. E foi justamente quando Davizinho entra, o Senhor Deus fala: é esse aí. Então nós não somos vistos. Lembra de Gideão? Quando o anjo do Senhor chega para ele, que ele estava escondido: salve varão valoroso. Nem Gideão tinha essa percepção. Deus não vê como vê o homem. E a fé de Eliseu, ela é uma visão espiritual, né? Diante do medo do servo, Eliseu tranquiliza com essa afirmação poderosa: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí uma demonstração profunda da confiança de Eliseu no Deus que ele servia. Ou seja, ele sabe que essa batalha não se trata de uma luta física, não é um encontro de armas, mas ela é espiritual. E quando ele ora, então Eliseu pede ao Senhor que mostre a Geazi, né? Ele revela então essa dimensão espiritual da situação que o servo não consegue enxergar. A revelação e a proteção divina que
Eliseu enxerga, o Geazi precisou aprender. Para confirmar a sua fé, né, Eliseu ora a Deus e pede que os olhos do servo sejam abertos. Olhos espirituais, evidentemente. Ao fazer isso, o servo tem uma visão sobrenatural. Não se esqueça de João 4, né, que o nosso Deus é espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem também em espírito e em verdade. Né? Ele vê então agora o monte que está cheio de cavalos e carruagens de fogo, protegendo-os. Essa visão revela a presença poderosa de Deus, que nos cerca a todo tempo, que está com seus anjos acampados em redor de cada um de nós. E a sua proteção sobre seus servos. Né? A superioridade numérica do inimigo se torna irrelevante diante do poder de Deus. A minha luta, a sua luta, a nossa dificuldade pode ser gigante para nós, para a nossa visão humana limitada, mas não para o nosso Deus que é espírito e que age no sobrenatural. Você precisa crer, eu preciso crer nisso. O que ocorre então aqui agora é que a história de Eliseu e seu servo, ela nos oferece lições assim valiosas para a vida. Né? Em primeiro lugar, nos ensina a importância da fé em Deus. Não podemos abandonar a nossa fé em Deus, mesmo diante aqui das maiores adversidades. Lutas que se levantam, situações muito difíceis humanamente. Em segundo lugar, revela que a batalha espiritual é real e que Deus nos protege. Muitas das vezes a gente faz alusão ao mundo espiritual como se fosse uma coisa que talvez exista, ou que a gente não perceba, mas ela é real. Tal qual o mundo natural, o mundo espiritual é real. Então o nosso Deus age também de uma forma sobrenatural no mundo espiritual. E agora, essa batalha nessa condição, é o Senhor quem nos protege, só Ele pode nos proteger. Por fim, nos mostra que a perspectiva espiritual, ela transforma a nossa realidade, permitindo-nos ver além das circunstâncias e confiar na providência de Deus. Sabe, amado, aquilo que nós vemos, né, nós temos essa tendência de limitar as coisas ao nosso intelecto, à nossa capacidade de pensar e agir. Mas lembra quando os discípulos estavam reunidos, depois que Jesus ressuscitou, ele aparece no meio deles. Essa frase, ele aparece no meio deles, subentende que o Senhor Jesus atravessou parede, porta sem abrir. Ele é Espírito. Lembra que o profeta estava correndo do lado da carruagem do embaixador da rainha Candace? Depois de explicar para ele a palavra de Deus e batizá-lo, ele foi levado espiritualmente para um outro lugar. As coisas não são como nós vemos simplesmente. É claro que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele nos quer cegar para que não enxerguemos do ponto de vista do que Deus pode fazer. O diabo quer que a gente enxergue aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, com as nossas capacidades, mas são muito limitadas, ínfimas diante do poder de Deus. Mas quando nós colocamos o nosso olhar com o olhar do Senhor Jesus, nós passamos a ver além das circunstâncias, porque o nosso Deus é Espírito. Então, diante daquele medo do Geazi, do servo de Eliseu, né, o profeta fala, não, calma aí, não se desespera não. Você está vendo aquilo que os seus olhos naturais podem mostrar. Mas eu vou pedir a Deus para que firme a sua fé, para que você aprenda de uma vez que nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos pelo que cremos. Não basta cantar, precisamos exercitar. Mas aquele jovem provavelmente ainda estava nessa circunstância de acreditar no que ele via. Agora, quando o profeta ora para que Deus abra as vistas dele, abra os olhos dele espiritualmente, e ele então agora enxerga carruagens de guerreiros do Senhor Deus, um verdadeiro exército que se sobrepunha àquele exército que os havia cercado. Tanto que se você seguir depois na leitura do verso 18 para frente, do capítulo 6, o profeta ora para que Deus cause uma cegueira naquele exército, e Deus faz. Deus faz. Porque além de nós não enxergarmos o que precisamos enxergar,
nós não acreditamos que Deus pode trazer uma saída de uma forma sobrenatural. Aquele exército era poderoso, havia cercado de fato aquele lugar. Do ponto de vista humano, não tinha saída. Do ponto de vista humano, não tinha como eles guerrearem em igualdade. Certamente seriam abatidos, consumidos. Mas o Senhor mostra então agora para o moço do profeta, com os olhos espirituais abertos, aquele tanto de carruagens e guerreiros enviados pelo Senhor Deus, que se sobrepunham em muito àquele grande exército. E não bastasse isso, a fé de Eliseu vai além. Porque além de enxergar, além daquilo que podem ver as vistas humanas, ele também cria que Deus poderia fazer algo infinitamente maior para que eles fossem livrados. E ele ora, então, agora aquele exército foi totalmente cegado às suas vistas por Deus, e eles não enxergavam mais nada. Vale a pena você ler esse capítulo 6 de 2 Reis, para você entender melhor. Então, amado, que o Senhor possa nos abrir os olhos, que Deus possa de fato nos fazer crer a cada dia que nós não andamos, não vivemos pelo que vemos, mas nós andamos e vemos pelo que cremos. Em Hebreus vai dizer que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outro texto vai dizer que sem fé nós não vamos sequer ver a Deus. Nós precisamos ter a fé, exercitar a fé, porque muito maior é o que está conosco do que o que está no mundo, do que o que está com os nossos inimigos. Então que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia, nesse último dia de novembro, que o Senhor realmente traga abundância de pão na sua casa, haja fartura de alimentos, que o Senhor Deus abençoe a saúde da sua família, que o Senhor Deus abençoe o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, e que o seu lar seja cheio do amor do Senhor Jesus. Amém? Se você chegou até esse final, eu peço, por favor, que você deixe um like, né? Ative aí o sininho de avisos, porque quando eu for subir novo vídeo, você é avisado imediatamente. Peço que você compartilhe esse vídeo com mais alguém, com outras pessoas da sua amizade, da sua família, porque se trata da palavra de Deus, uma reflexão da palavra de Deus. E todos nós carecemos de ouvir a sua palavra. Então, que você, por favor, possa também enviar para outras pessoas. E não deixe de se inscrever no canal. Basta um clique, né, para você se inscrever no nosso canal. Não causa nenhum ônus financeiro, né, nenhum compromisso. Então, somente o fato de você deixar um like e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, a plataforma do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai enviá-lo para muitas outras pessoas também, que serão alcançadas. Tá bom? Então, deixa um like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida esse final de semana e que você tenha um mês de dezembro todo abençoado por Deus, cheio do milagre e do sobrenatural do Senhor. Amém.